sua vida, que Deus abençoe a sua casa nesse momento. Seja bem-vindo a essa imersão que a gente está começando nesse minutinho, às 9h04. E antes da gente iniciar a imersão, já vamos compartilhar, para chamar os irmãos para estarem junto conosco. Vamos começar a compartilhar aqui a imersão. Eu já estou entrando, acabei de entrar. E já vou começar a compartilhar aqui com o povo, para a gente poder participar dessa imersão, todo mundo junto. Deixa eu avisar lá no grupo, pedir para o Cadu botar no grupo dos varões, vou avisar lá nas irmãs, que a imersão já começou. Deixa eu ver. Que a imersão já começou, que a gente já está ao vivo. Deixa eu vir aqui. Achei. No grupo das prudentes. Cadê? Aqui, ó. Prudentes. Amadas. Como é que tá colocando? Como é que tá colocando o link? Ao vivo. Eu não tô conseguindo colocar o link, eu tô avisando aqui. Mas avisa que a gente já tá ao vivo. Imersão. Então no Insta. Melhor fazer o seguinte, compartilhar o link aqui da página. Aí eu vou aqui na empreendedoras e faço a mesma coisa. Isso não. Avisos feitos. Você que tem o Insta da igreja. Agora a gente volta pra cá, Pronto, tudo feito. Cadu tá tentando compartilhar lá. Então a gente agora vai começar a nossa imersão, graças a Deus. Deixa eu me apresentar. Somos a Igreja Batista e Renovação Espiritual Nova Jerusalém da Taquara. A nossa igreja fica Rio de Janeiro, lá do bairro da Taquara, Rua Godofredo Viana, número 500. Eu sou Patrícia Figueiredo e hoje a gente vai estar ministrando essa imersão e eu creio que da mesma forma que Deus tem falado conosco, Deus vai falar na sua vida, Deus vai falar com você. Com certeza algo de Deus você vai receber nessa noite. Que Deus abençoe essa sua quinta-feira. Nós vamos estar agora orando para que o Senhor abençoe esse período dessa imersão. Vamos estar intercedendo. Se você tem pedido de oração para fazer, já coloca aqui o seu pedido de oração. Se você não pode nos assistir agora, mas essa imersão ela vai ficar gravada, então daqui a pouco você vai receber esse link. Então, vamos todos juntos adorar e bendizer o nome do Senhor, porque o Senhor está nesse lugar. O Senhor nesse momento está conosco. Eu creio que Deus vai falar. Vamos orar pedindo ao Senhor a sua graça, a sua bênção e que Deus ministre sobre as nossas vidas, né? Hoje Deus vai falar conosco, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Te adoramos pelo que tu és. Te adoramos pela tua majestade, te adoramos pela tua bondade, porque tu és Deus. Queremos te agradecer, Senhor, por estarmos vivos. Queremos te agradecer pelas tuas misericórdias sendo derramadas nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos lares, no nosso local de trabalho, no nosso local de estudo. Tudo está debaixo da tua potente mão. Nesse momento entregamos esse período de imersão a ti. Pai, abençoa. Fala com quem está nos assistindo nesse momento. Fala com aquele que vai ver depois essa imersão. Abençoa a vida de cada um, Senhor. Toca, vai tocando nos corações. Se alguém que está nos assistindo agora ainda não conhece a Ti, não conhece a Tua palavra, te pedimos, Pai, que essa mensagem possa alcançar corações. Porque a glória não é nossa, mas é para louvor e glória do Teu nome. Então é o Teu nome que precisa ser glorificado, ó Pai. Nós te pedimos a Tua graça e a Tua unção, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar esse momento e que Deus possa começar a falar conosco.
Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. A gente vai falar hoje, e essa passagem bíblica eu tenho certeza que você já conhece. Eu tenho certeza que você já leu várias vezes essa passagem bíblica, mas hoje a gente vai ver de uma forma diferente. Vai trazer para a gente alguns aprendizados que às vezes nós deixamos passar desapercebido. Hoje a gente vai falar sobre a perseverança. A perseverança de um homem que estava doente, mas que ele era uma pessoa perseverante, mas ele não estava vendo que o milagre estava na frente dele, que o dono do milagre estava na sua frente. Então a gente vai ver que muitas vezes Deus permite que sejamos provados, e ao mesmo tempo que a gente está passando pela prova, Ele nunca nos abandona, Ele está sempre dentro de nós, Ele está sempre nos acolhendo, e muitas vezes a gente não vê a salvação de Deus, o resgate sendo apresentado por Deus. Mas hoje a gente vai contemplar isso na vida desse homem, esse homem que já foi uma pessoa doente, mas a partir do momento que Jesus entrou na vida dele, Jesus começou a transformar toda essa vida, e aquilo que onde habitava a doença começa a habitar a cura, onde habitava, sabe, o rancor começa a habitar a alegria, porque a palavra de Deus se cumpre que onde abundou o pecado começa a superabundar a graça. Então é isso que a gente vai falar hoje em nome de Jesus. Oi, irmã Lúcia, que Deus abençoe. Pedido de oração para a irmã Vera Lúcio. Pedido de oração, a gente vai orar logo no final da imersão, irmã. E se você tem algum pedido de oração, já coloca aí, por favor, já vai anotando pra gente, por favor, que a gente vai orar logo depois. Não precisa dizer o motivo do seu pedido de oração, não. Você não precisa dizer o motivo, não. Só colocar aqui o pedido de oração que a gente vai começar a orar. Vamos começar aqui a imersão nessa hora? Deixa eu só chegar aqui. Vamos lá para o Evangelho de João, tá? A gente vai lá para o Evangelho de João hoje, capítulo 5. Vamos falar sobre o tanque de Betesda. Esse homem que a gente não sabe o nome, a gente sabe só a doença dele, que ele era um paralítico. É engraçado como nós identificamos as pessoas de acordo com as suas enfermidades ou de acordo com a sua estatura física, né? Aquele moço era o paralítico, aquele ali é o gordinho. Já viu como é que nós temos essa facilidade? Infelizmente, a gente às vezes denomina a pessoa pela sua deficiência. Em nenhum momento a Bíblia vai mostrar o nome desse homem. Ela fala apenas a característica que ele tinha, um paralítico. E a gente vai falar sobre isso. Oi, Manelzinho, que Deus abençoe a sua vida, meu amor. Deus abençoe. E aí, a história desse homem, ela já começa com uma ação divina muito grande, tá? Essa ação divina é o seguinte. Vamos começar lendo a palavra? Que aí você começa a entender. João, capítulo 5, verso 1. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Continua? Continua. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando o movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: "Você gostaria de ser curado?" O homem respondeu: "Não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim." Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue sua maca e ande." No mesmo instante, o homem ficou curado
Ele pegou sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado. A lei não permite que você carregue essa maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou, disse: pegue sua maca, e ande. Amém. Nós vemos aí, a gente já começa, quando o Cadu começou a ler, já tem algo de surpreendente e algo completamente sobrenatural e divino nessa passagem bíblica. A Bíblia vai dizer que depois disso havia uma festa entre os judeus. A Bíblia não diz qual era o tema da festa, a Bíblia não diz o nome da festa, mas existia uma festa e Jesus foi justamente no dia dessa festa. O dia que você puder ou que você conseguir parar um pouco para estudar a geografia bíblica da cidade de Jerusalém, eu me lembro dessa aula de geografia bíblica, você vai ver que Jerusalém tinha 12 entradas. De acordo com as 12 tribos de Israel, ela tinha 12 entradas. E Jesus entra justamente pela entrada da porta das ovelhas. Jesus poderia entrar por qualquer uma das outras 11 portas, mas ele escolhe a porta das ovelhas. Por que ele escolhe a porta das ovelhas? Porque essa porta dava justamente de frente para o tanque de Betesda. Jesus, quando ele determina sempre o tempo e a hora do nosso milagre, e saiba de uma coisa, a obra de Deus não procura atalho. Ele é a fonte, ele vai direto. Deus jamais vai fazer atalhos para te curar. Ele tem o processo de cura. Mas ele não vai fazer atalhos. Sabe por quê? Porque ele é Deus direto. Tinham 12 portas e ele separou a porta certa para encontrar esse paralítico. A porta das ovelhas. Ela ficava de frente para o tanque de Betesda. Jesus escolhe justamente o período que estava tendo a festa entre os judeus. Por quê? Ele escolhe aquele momento de festa. Porque existia alguém que estava triste. E era o momento dele levar alegria. Era o momento dele encher aquela casa, aquele paralítico, encher de graça, encher do seu milagre. Então Jesus entra pela porta das ovelhas. Fique atento, querido, porque Jesus pode estar agora batendo a tua porta para te entregar o teu milagre. E aí, seria uma coincidência Jesus entrar por essa porta? Não, porque não existe coincidência. Jesus já fez isso porque era plano de Deus. Deus tem propósito para tudo na nossa vida. E nós vamos ver o seguinte: ele escolheu aquela porta sabendo o que o esperava. Jesus sabia que entrando pela porta das ovelhas haveria um homem ali paralítico há 38 anos. Eu creio que você possa perceber algo novo também agora. Eu não estou falando de um homem com 38 anos de idade. Não estou dizendo isso. Eu estou falando de um homem paralítico há 38 anos. Ou seja, esse homem nasceu são. Ele nasceu são. E depois algo aconteceu que a Bíblia também não descreve. Porque a Bíblia não vai dizer que ele já era paralítico há 38, que ele era paralítico desde que nasceu. A Bíblia vai dizer que ele estava ali, ele era paralítico há 38 anos. Então esse homem deve ter certamente nascido são e ficou paralítico depois.
Ou seja, ele viveu por um tempo andando, caminhando, e aí se tornou paralítico e começou a buscar essa cura. Oi, tia Lídia, que Deus abençoe. E aí a gente vê o tempo que esse homem começa a buscar essa cura. E no tanque, aquele tanque que Jesus entra, eu separei algumas passagens bíblicas aqui, o Cadu já leu, mas eu vou pedir para ele ler de novo, porque o tanque ele tinha 5 alpendres. Esses alpendres eram como se fossem varandas, onde as pessoas ficavam até conseguir chegar no tanque, tá? Isso tá lá em João 5, de 2 a 3. Lê pra gente, por favor. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando o movimento da água. Ficava ali cegos, todo mundo ali, cegos, mancos, paralíticos e um monte de enfermo, ou seja, só gente enferma. Imagina você andando para um lado, ver gente doente de um lado, gente doente do outro. Aquele lugar não tinha alegria, era só gente enferma, era só gente doente. E Jesus chega naquele momento. Porque tinha um ali que ele foi para mudar o quadro da vida dele. A Bíblia vai dizer, lá no livro de Isaías, que em meio às trevas brilhou a grande luz. Você agora pode estar vivendo um quadro de desespero, um quadro de depressão, um quadro de opressão, um quadro que você olha para a direita, olha para a esquerda e não vê saída, porque esse paralítico estava vivendo esse quadro há 38 anos. Ele vivia no meio de pessoas doentes. Mas eu vou te dizer uma coisa. Existe um que vai entrar pela porta certa para mudar a tua história. Jesus entrou pela porta das ovelhas para buscar uma ovelha. Jesus está entrando agora nesse teu problema, nessa tua depressão, nesse teu desespero, para mudar todo esse quadro. E a gente precisa crer. Confia, querido, em nome de Jesus, que Deus é capaz de mudar a tua história. Que Deus é capaz de reverter este quadro. Confia, porque só Ele pode fazer isso. O homem não pode fazer isso. Absolutamente ninguém pode fazer isso. Só um pode mudar e reverter esse quadro, e o seu nome se chama Jesus Cristo. E aí a gente tem mais. Porque nessa época, se eles achavam... Eu não posso afirmar que não era, mas eles achavam que um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas. E o primeiro que ali descia, pela força do movimento, se sarava. Porque aquelas pessoas que ali estavam esperavam que esse anjo descesse do céu para agitar aquelas águas, buscando um milagre. Uma coisa eu posso acreditar, que realmente o Senhor dos Senhores, ele não precisou descer naquelas águas, mas ele entrou no meio do pátio para mudar a vida daquele paralítico. Deus está entrando no meio do pátio da tua vida agora, para mudar todo esse quadro que você está vivendo de tristeza. Aquele paralítico vivia um quadro de doença, cercado por pessoas doentes. Não jorrava água da vida ali, só jogava doença. E Deus foi até ali e mudou o quadro da vida dele. Há alguma coisa impossível que Deus não possa mudar na tua vida? Não existe o impossível para Deus. Não existe o não posso fazer para Deus. Não existe muro para conter o poder de Deus.
Não existe sábado, não existe domingo, não existe segunda-feira. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele atua da forma que Ele quer, no momento que Ele quer, como Ele quiser. Ele muda tempo, Ele muda as horas, Ele muda todas as coisas. Jerusalém tinha 12 portas de entrada. Ele separou a porta das ovelhas, que ficava de frente para o tanque de Betesda. Deus está de frente contigo nesse momento, querido. Segura agora! Porque da mesma forma que ele falou para aquele paralítico, queres ficação? Aquele queres ficação que Deus pergunta, que Jesus pergunta para aquele paralítico é o seguinte: quer mudar a tua história agora? Você quer mudar esse quadro agora? Você quer reverter tudo isso agora? Eu sei o teu passado, eu tô vendo o teu presente, mas eu posso mudar o teu futuro. Eu quero fazer, Deus estava dizendo para aquele paralítico. E quando o paralítico estava preocupado com a situação presente dele, Jesus estava dizendo, eu quero fazer. Muitas vezes a gente coloca tanto si para Deus, sabe? Aquele paralítico começou a colocar um monte de si para Deus. Mas se eu conseguisse, se me levassem, se alguém me ajudar, Jesus não está querendo saber do seu si. Ele só quer uma resposta. Você quer um milagre? É só isso. É só isso que ele quer saber. Você quer um milagre? Você quer? Eu tô me apresentando para você. Eu não perguntei o seu nome. Ele não pergunta o nome daquele paralítico. Ele não pergunta a família daquele paralítico. Isso não interessa para ele. O que interessa para ele é a ovelha. Ele entrou pela porta das ovelhas. O que interessa para ele é a ovelha. Porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Vamos ver aqui 3 aspectos, 3 verdades sobre aquele paralítico. Vou pedir para o Cadu ler capítulo 5, verso 7 para a gente, por favor. O homem respondeu, não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Vamos ver. Primeiro aprendizado. Ele vai dizer assim, ó. Senhor, não tenho homem algum que quando a água se agita me coloque no tanque. Essas palavras mostram a realidade da vida daquele rapaz. Era fato, tá? Ele estava em condição difícil. Ele não tinha amigos para o ajudar. A história vai dizer que alguns enfermos conseguiam chegar e ele não. Aquele homem era sozinho. É fato, era a realidade dele. Você já viu uma pessoa sem amigos como é triste? Você já viu uma pessoa sem amigos como é que ele pode contar e se sentir querido pelas pessoas? Ele vive em total solidão. E ele chega para Jesus e fala para Jesus. Jesus pergunta para ele, deixa eu voltar aqui, que eu até redigi esse versículo. Jesus pergunta para ele, o versículo anterior de Jesus perguntando, leia, por favor. É o 6, por favor. Jesus pergunta, queres ficação, não é isso, amor? Tá escrito Quando aí? Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe, você gostaria de ser curado? Jesus chega para ele e só pergunta isso. Na Bíblia, na versão do Cadu, fala, você quer ser curado? Na minha versão diz assim, ó, queres ficação? É essa a pergunta que Jesus faz. E aí, ele traz para Jesus, ele mostra a Jesus a realidade dele. Olha aqui, eu vou dizer uma coisa pro senhor. Como se eu fosse paralítico, tá? Tô resumindo com as minhas palavras. Eu não tenho ninguém que me ajude a chegar no tanque. Porque quando o anjo vem e ao mover das águas, a primeira pessoa que desce ali, ficação, mas eu não tenho
Ninguém que me ajude a levar. Sabe por quê? Porque eu sou sozinho, eu não tenho amigo. É triste, né, querido? Chega a ser pesado. A realidade dele, além da solidão, além de ser paralítico, de não ter meios financeiros para se cuidar, ele não tinha amigos. Pensa numa pessoa que não tem com quem conversar. Não tem para quem pedir ajuda. Não tem com quem sorrir. Com quem dividir o dia a dia. Não tem amigos. Os aniversários dele não tinham bolo. Não tinha ninguém cantando parabéns. Ele não era convidado para churrasco na casa de ninguém. Ele não tinha ninguém ligando para ele para dizer: a paz do Senhor, só tô ligando porque você é importante na minha vida. Não tinha nada disso. Era a realidade dele. E ele estava falando isso para Jesus. E aí, só a história vai nos dizer que havia alguns enfermos daquele tanque com mais condições, que colocavam até servos de plantão para que, quando o anjo agitasse as águas, eles pudessem descer primeiro. Só que não era o caso desse homem. Ele não tinha condição financeira e também não tinha amigos, como eu já falei. Pode estar acontecendo exatamente isso agora conosco, ou talvez a gente conheça alguém que vive exatamente esse quadro. O livro de Efésios, capítulo 2, deixa mesmo que eu leia aqui, amor, pode deixar. Efésios, capítulo 2, versículo 4, vai dizer: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, foi o que aconteceu com aquele homem. Pelo seu muito amor com que nos amou. Enquanto aquele paralítico descrevia para Jesus a sua realidade no presente momento, naquele momento, ele ainda não tinha percebido que na frente dele tinha entrado pelas portas das ovelhas de Jerusalém. Essa porta que ficava de frente para o tanque de Betesda, o Deus da misericórdia. Irmão, fica atento, porque muitas vezes Deus traz anjos. Deus envia homens, mulheres e pessoas cheios da misericórdia para nos ajudar. E aí o Deus da misericórdia personificado ali, homem Deus, na frente daquele paralítico, não queria saber o presente momento dele, não. Jesus continua perguntando para ele: queres explicação de tudo isso? Eu sei. Eu sei que você vive sozinho, eu sei que você chora sozinho, eu sei que você não comemora aniversário, eu sei que você não tem ninguém que ligue para você, eu sei que você não tem ninguém para dividir, não tem ninguém para sorrir, nem para chorar. Isso tudo eu sei. Quer explicação? Não era apenas uma cura física. Era uma cura de alma. Era uma cura social. Era uma cura que ia dar para ele um RG, um CPF e dizer: eu sou alguém. Eu agora não vou mais viver sozinho. Sabe por quê, queridos? Porque todos nós somos irmãos em Cristo. No único DNA, o de Jesus Cristo, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos salvar. E é assim que precisamos nos ver, como igreja. Juntos, Jesus estava falando assim: acabou. Eu entrei pela porta das ovelhas, que dá direto nesse tanque, porque eu não vejo um paralítico, eu vejo ovelha.
Era isso que Jesus estava querendo dizer para ele. Eu não vejo você como um perdido. Eu não vejo você como um esquecido. Eu não vejo você como um flagelado. Eu vejo você como ovelha. Quer ficar são? Quer ficar curado? Essa cura, ela vai começar primeiro dentro de você. E vai começar a refletir no seu físico. Porque a primeira doença, ela já começa lá no nosso interior. Quando a gente fica com o nosso emocional abalado, reflete logo no nosso físico. Você já percebeu isso? E aí Jesus já vem curando ele só no diálogo que Jesus começa a ter com ele, e só com aquele... Começa a pegar o diálogo desse homem com Jesus e começa a ver que ele começa a desabafar com Jesus. Ele começa a botar tudo pra fora. Tudo que há 38 anos estava entalado na garganta dele, ele começa a botar pra fora ali diante de Jesus. Ou seja, ele começa a ser curado de dentro pra fora. E Jesus em nenhum momento diz para ele, para de falar. Jesus começa a falar, ele vai falar. Jesus permite ele falar tudo que ele tem para falar. Sabe por quê? Jesus começa a trabalhar na cura. Sabe o que é isso? Se você ficar guardando a mágoa, se você ficar guardando, sabe, esse sentimento ruim, não vai jorrar a água da vida. Não adianta ser curado no exterior se o interior está doente. A cura tem que vir de dentro para fora. Não adianta você dizer eu te amo se você fala mal do irmão. Tem que vir de dentro para fora. Não adianta você dizer que ama a sua igreja se você vê um monte de defeito na igreja. Não é assim, querido. Tem que ser de dentro para fora. Você está compreendendo? Era isso que Jesus estava fazendo naquele paralítico. Jesus pergunta, quer ficação? Esse quer ficação de Jesus, a gente já conecta logo com o físico, né? Mas por que Jesus deixou aquele paralítico, sabe, esvaziar de si mesmo? Colocar toda aqueles sentimentos para fora? Porque ele foi dizendo, olha só, eu tô sozinho, eu sou doente, eu não tenho amigo, eu não tenho ninguém que me ajude a chegar no tanque. Eu não tenho ninguém aqui que pergunte se eu quero um copo d'água. Eu não tenho ninguém aqui que sequer sente para conversar 5 minutos comigo. Eu tô fedendo. Eu tô há 38 anos aqui jogado fora. E todas as vezes que essa água se movimenta, sempre vem alguém e passa à minha frente. Ninguém é capaz de me ajudar. Ele começou, sabe, a colocar tudo que estava corroendo ele por dentro. E Jesus está dizendo, vai falando que eu já estou começando a te curar. Porque quando a gente dá espaço, Deus trabalha. É isso que Deus faz. E aí, eu tenho eu separei esse estudo hoje com 3 transformações, 3 aprendizados que esse paralítico nos traz. Eu só estou conseguindo passar um. Mas eu vou chegar até os outros 2. Esse é o primeiro aprendizado que ele nos dá. Quando Deus começar a conversar com você, esvazie-se de si mesmo. Começa a se esvaziar de si mesmo. Nunca ache que Deus não está vendo. Ele nos conhece na essência. E converse com Ele. O paralítico conversou direto com Jesus. Você não precisa ter intermediário, porque o teu intercessor é o Espírito Santo. Vai direto nele. Efésios está dizendo, o Deus da misericórdia que nos amou. Deus, cura o meu ser, mas me cura por dentro. Porque são tantos anos esperando a cura que eu já estou ficando uma pessoa amarga.
Era isso que esse paralítico estava dizendo. Eu já estou esperando há 38 anos ser curado, eu já estou ficando amargo. Eu já não consigo ver coisas boas, eu não consigo sentir coisas boas, porque eu estou amargo por dentro, porque eu estou há 38 anos esperando esse milagre. E eu não saio daqui sem esse milagre. Mas ao mesmo tempo, eu fico revoltado porque o milagre ainda não chegou. Ele começa a falar isso para Jesus, ele começa a se esvaziar. E Jesus vai ouvindo ele. Eu às vezes paro e penso, quando eu estava lendo essa passagem bíblica, Jesus, sabe, assim, na frente do paralítico, sabe, amor? O paralítico falando, jogando tudo que ele estava sentindo por dentro, e Jesus parado, ouvindo e falando assim, tá dando certo. Você partilhou, ele falou lá, colocou para fora, foi que nem o programa que eu acompanho, né? Que ficou ali 5 minutos lá, partilhando a sua dor, falou seu nome e tudo mais, botou tudo para fora e depois terminou. Obrigado por me ouvir. Eu creio que Jesus, enquanto aquele paralítico falava, Jesus estava pensando, tá dando certo. Exatamente. Eu primeiro ele está se esvaziando para que o meu amor possa entrar. Eu preciso que aquela mágoa toda saia, sabe por quê, querido? Onde Deus está, o mal tem que sair. Toda aquela raiz de amargura precisava sair de dentro daquele homem. Exatamente. Para que o Deus de misericórdia começasse a operar. Primeira lição. Ele se esvaziou de si mesmo para que Deus começasse a operar. Segundo aprendizado. Vamos lá. Aí ele diz para Jesus, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Segundo aprendizado aí. Observa o tamanho da derrota que esse homem vivia. Eu acho que ele falou assim, toda vez vai um na minha frente. Ele já vivia como um derrotado. Não conseguia andar e sempre ia alguém antes dele. Imagina o tanto de vezes que esse homem tentou rastejar até a água. E sempre era derrotado. Só que isso nos traz um aprendizado super importante. Sabe de quê? Vou falar contigo agora algo muito sério. Todas as vezes esse homem tentava se arrastar até a água e mesmo se sentindo derrotado, ele não desistia, porque ele já estava lá há 38 anos. Tem gente que por muito menos desiste. Desiste de seguir a Cristo, desiste do seu ministério, desiste da igreja. Ah, eu não vou mais nessa igreja, não. Aí eu pergunto, e eu sou obrigada a perguntar, querido. Você já pensou se Jesus desistisse do sacrifício, o que seria da humanidade? Depende da igreja. Querido, só confia. Só confia. Para de dizer, eu acho que não vai dar. Eu acho que é impossível. É muita coisa para mim. Nós servimos a um Deus que não é um Deus de pouca coisa. O nosso Deus é um Deus de muita coisa. É um Deus de todas as coisas. Porque Ele muda tempo, Ele muda estações, Ele muda tudo a favor dos seus filhos. Ele mudou a história da vida desse homem. E olha que esse homem, mesmo se sentindo derrotado, ele não desistia de buscar a sua cura. Não desista daquilo que Deus te prometeu. Deus te prometeu uma família consagrada. Luta pela tua família. Deus te prometeu paz abundante. Você vai continuar lutando mesmo que esteja em meio à guerra. Deus te prometeu agora uma vida sobrenatural. Você vai continuar conquistando isso e lutando sobre isso. Nunca desista daquilo que Deus te prometeu. Nunca desista daquilo
aquilo que Deus colocou na sua mão. Ainda que apareçam gigantes, não desista. Ainda que apareçam pessoas para jogar um balde de água fria, Deus pode transformar essa água fria em ânimo, porque a água fria anima. Estão pensando que estão jogando água fria em você? Não. Estão te animando cada vez mais para você continuar firme no teu propósito. Porque Deus é um Deus de propósito. E você vai ver como é que eu sei que Deus está agindo. Deus começa a movimentar de perto. Deus começa a movimentar de longe. Deus começa a trazer à existência aquilo que para você parecia muito distante. Deus começa a movimentar corações. Deus começa a falar no meio da igreja. Deus começa a agir no todo. Deus começa a agir no pequeno, as coisas começam a andar e você não sabe que reboliço é esse. É Deus te provando que você não pode desistir. A vida do crente jamais vai ser uma vida de facilidades. A nossa vida é uma vida de luta, é fato. Nós nascemos, conhecemos Jesus, nos convertemos e começa a luta. Não tem facilidade para o cristão. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que no mundo tereis aflições. E são justamente essas provas que nos levam a ficar mais íntimos de Deus. Sabe por quê? Quanto mais eu dependo dele, mais intimidade eu tenho. Quanto mais eu dependo de Deus, mas eu reconheço que sem ele eu não sou absolutamente nada. E aí a gente vê a persistência desse homem e acredito que Deus muitas vezes vai olhar o nosso tamanho, vai olhar o nosso esforço, porque a gente tem que se esforçar. Ele falou para Josué, tampouco, medita na minha lei de dia e de noite e esforça-te. Não é para você ficar deitado em berço esplêndido, esperando cair do céu. Precisa ter esforço. Precisa ter trabalho. Precisa ter, sabe o quê? A gente ir lá e buscar aquilo que Deus colocou para a gente poder conquistar. Então, todas as nossas conquistas, precisamos nos esforçar. Porque Deus está vendo o nosso esforço. E Deus viu o esforço daquele homem. A persistência daquele homem gerou o tamanho do milagre que ele recebeu. Se nós queremos contemplar o milagre nas nossas vidas, que sejamos persistentes em Deus. E aí, querido, quanto maior a bênção, maior a prova. E é motivo de se alegrar, porque significa que você está fazendo a vontade do Altíssimo. Uma coisa é esperar uma promessa 1, 2, 3 anos. Outra coisa é esperar a promessa por 38 anos. Abraão só foi ver o cumprimento da promessa depois dos 100 anos. E a Bíblia vai dizer que ele continuou, que ele foi o pai da fé. Não podemos jamais questionar o agir de Deus. Somente glorificar a Deus, porque pelos nossos olhos pode estar demorando. Mas o Kairos, o tempo é dele. E a sua palavra diz que um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E chegou o tempo de vivermos o novo de Deus. Está compreendendo? Deus está começando a abrir portas novas. Deus está começando aquilo que você pensava que era difícil. Deus está começando a trazer à existência. Então, é Deus que está trazendo. E a gente na nossa igreja tem vivido isso. Deus está começando a trazer coisas grandes para a igreja. Querido, não perca a oportunidade em nome de Jesus. Porque Ele
Nesse momento, ele está entrando pela porta das ovelhas. Jerusalém tinha 12 portas. Ele escolheu entrar pela porta das ovelhas, porque tinha uma ovelha lá no tanque de Betesda que estava paralítica e doente por dentro. Terceiro aprendizado e último. A resposta que não responde. Eu achei lindo esse aprendizado. A resposta que não responde. Jesus chega para ele e fala: quer explicação? Ele simplesmente bota para fora toda a dor que ele estava sentindo e não respondeu a pergunta de Jesus. Você percebeu isso? Ele colocou toda a dor que ele estava sentindo e não respondeu o que Jesus perguntou para ele. Quantas vezes a gente faz isso? Deus coloca a bênção diante da gente, assim, ó, pá! Ainda pergunta: é isso que você quer, meu filho? E a gente fica assim: mas Senhor, tem conta para pagar, tem isso para ver, tem isso para analisar, tem coisa para fazer, tem muita obra, tem muita pintura, tem muito isso. E Deus está falando assim: eu só perguntei se é isso aqui que você quer. Tá entendendo o mistério? Jesus muitas vezes está na nossa frente, como ele falava com Moisés face a face. Tá conversando conosco aqui, ó, através da sua palavra, face a face. E muitas vezes a gente não está respondendo as coisas que Jesus está conversando conosco. Ele vai falar assim, ó: quando quiseres orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora, porque ele nos deu livre acesso. Quantas vezes a gente quer orar com vizinho, com A, com B, com C, com Beltrano, com Ciclano, mas não entra no nosso quarto para a gente conversar com o nosso Pai. A Bíblia vai dizer: confia. A gente confia no dinheiro que está depositado no banco. A gente confia na ajuda financeira de A, na ajuda financeira de B, e esquece que o nosso Deus é o Deus do ouro e da prata e que ele falou: simplesmente confia. Eu vou fazer. Eu te prometi, eu vou fazer. Alguma vez eu já te desamparei? Eu só estou falando coisas que Deus conversa com a gente todos os dias aqui, ó, na sua palavra. Medita na minha lei, ele disse, né? De dia e de noite. Aí a gente passa 1, 2, 3, 4, 5 dias sem ler a Bíblia. Não consegue meditar. Ou seja, tudo que Deus pergunta pra gente, a gente fala um monte de coisa e a pergunta que Deus fez, às vezes a gente tá igual o paralítico do tanque de Betesda. A gente não responde. Ele estava perguntando: queres ficar são? Queres ficar são? Jesus, no momento do seu questionamento, estava falando de algo espiritual. Foi o que eu acabei de falar aqui. Só que a visão daquele homem só estava no momento em que ele vivia. Não é diferente da gente. A gente às vezes só está vendo o nosso hoje. Mas Jesus está dizendo: você quer que eu movimente céus e terras para conquistar essa terra? E você vai dizer: Senhor, sendo da tua vontade, eu quero. Aí Deus vai dizer para você: eu vou fazer. Sabe por quê? Porque já está na hora de Deus fazer. Jesus já passou pelo portão das ovelhas. Ele está frente a frente com você, como ele estava frente a frente com o paralítico do tanque de Betesda. E essa noite, ele vai te fazer a pergunta-chave. Da mesma forma que ele chegou e perguntou a Salomão. E pela resposta de Salomão, ele concedeu a Salomão sabedoria.
Da mesma forma que ele chama Samuel 3 vezes, e pela resposta de Samuel, ele faz o chamado. Da mesma forma que ele se apresentou como um anjo a Josué, Josué desembanhou a espada perguntando: é um dos nossos ou dos nossos inimigos? Josué estava ligado na resposta, com a resposta do Senhor, e pegou a bênção quando o anjo falou com ele. Da mesma forma que ele se apresenta a Jacó, e Jacó segura o anjo e falou assim: não te largo enquanto não me abençoares. Nessa noite, Deus vai falar contigo face a face. Fica ligado para a resposta que você vai dar para o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Quer falar alguma coisa, amor? Não, um detalhe que desculpa eu interromper, né? Um detalhe que eu achei interessante. Por que Jesus foi curar o paralítico no sábado? Né? Ele foi quebrar um paradigma, né? Porque fala que no sábado descansa, né? Mas aí, essa era a segunda e última parte do estudo, que não vai dar tempo. E a gente vai deixar para uma próxima imersão. Pastor Tadeu, vou ter que deixar para uma próxima imersão, tá? Porque isso aí é a conclusão da cura no sábado. Jesus sempre escolhe dias improváveis para realizar o milagre. Exatamente. Naquele dia que ninguém está esperando, que parece que vai ser um dia comum, como todos os outros, porque o sábado era um dia cheio de religiosidade, lembra? Era um dia extremamente religioso para os judeus, principalmente para os doutores, chamados doutores da fé. Doutores da lei. Né? Era um dia repleto de religiosidade. E aí Jesus escolhe um dia improvável para salvar uma ovelha improvável. E entra pela porta das ovelhas, sabendo que Jerusalém tinha 12 portas. Depois eu digo para você o nome das outras 11 portas de Jerusalém e por que ele escolheu a porta chamada Porta das Ovelhas. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida. A gente está terminando aqui agora. Mas... Peraí, cadê? Voltei aqui. Mas... Vamos orar. A gente tem pedido de oração aqui. Tem a irmã Lúcia que fez pedido de oração. Também quero deixar aí, bota pra gente, por favor, amor, os dados bancários da nossa igreja, pra gente. Quero agradecer aqui o carinho de cada ovelha da nossa igreja, dos nossos colaboradores, dos nossos parceiros, dos nossos irmãos em Cristo, aqueles irmãos que não são, né, da nossa igreja, mas estão sempre nos ajudando em todas as áreas da igreja. Muito obrigada. A membresia da nossa igreja, nota 10, nota 1000. Muito obrigado pelo carinho de vocês e peço que vocês continuem ajudando a gente em oração e também na ajuda financeira, porque nós temos responsabilidades, temos contas a pagar, a gente tem um aluguel para pagar, então eu peço que continue nos ajudando naquilo que Deus colocar no seu coração, naquilo que Deus tocar no seu coração. Eu pedi para o Cadu colocar aí os dados bancários da nossa igreja, já está aí fixado os dados bancários da nossa igreja, o nosso CNPJ, a nossa chave Pix. Nunca pense que a minha oferta é muito pouca, jamais pense isso, porque a oferta da viúva foi a oferta mais sincera e foi feito um milagre com aquela oferta. Então, querido, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe também a Bolsa Apostólica das demais igrejas também, porque sabemos quão luta é para a gente poder pagar certinho, cumprir com todos os compromissos, né, que a gente tem em Cristo Jesus, para que o nome do Senhor seja sempre glorificado e jamais envergonhado. Então, te agradeço em nome de Jesus. Vamos orar agora, vamos agradecer. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Muito obrigado, Espírito Santo, por este período de imersão, por esse período, ó Deus, que estivemos
estudando a tua palavra, estivemos mergulhados na tua palavra. Muito obrigado por esses aprendizados que tu nos traz em nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por nos sempre dizer que está junto conosco, como valente guerreiro, sabe, batalhando junto conosco as nossas batalhas, guerreando conosco as nossas guerras. Pai, nós glorificamos o teu nome pelo teu agir, pelo teu falar, pelo que tu estás fazendo, porque tu estás nos colocando de pé e nos fortificando a cada dia. Colocamos diante de ti a tua serva, Vera Lúcia, Pai, que fez o pedido de oração, a irmã Lúcia que fez o pedido de oração pela Vera Lúcia, colocamos diante de ti. Não sabemos o que está acontecendo, mas tu sabes de todas as coisas. Que se cumpra a tua vontade, que seja feita a tua vontade. Vai de encontro agora em nome de Jesus, a tua filha, Senhor. A todos os irmãos que colocaram seus pedidos de oração aqui, ó Pai, também colocamos diante do teu altar. Que seja feita a tua vontade, Senhor. Que se cumpra o teu agir, ó Pai. Também colocamos diante de ti as pessoas que estão pedindo uma porta de emprego. Colocamos diante de ti aquelas pessoas que estão te pedindo uma cura. Aquelas pessoas que estão te pedindo uma resposta de oração. Colocamos diante de ti as pessoas que estão pedindo paz nos seus lares, paz entre as suas famílias. Aquelas pessoas que precisam agora, Senhor, de um conforto espiritual, colocamos diante de ti. Pai, aquele que não te conhece, que não ouviu a tua palavra, alcance essa vida agora em nome de Jesus. Livra de todo mal. Livra também as pessoas agora, Pai, que podem estar se colocando em perigo. Vai livrando, Jesus. Vai dando livramento. Vai acampando os teus anjos agora. Vai respondendo a oração da tua igreja. Toma agora os nossos pastores nas tuas mãos. Toma a família do pastor Tadeu agora. Toma a pastora Liliane na tua mão agora. Vai colocando diante de ti também todo o corpo diaconal da tua igreja. Colocamos diante de ti todos os departamentos da tua igreja. Colocamos os varões, as varoas, Senhor. Colocamos as crianças diante de ti. Colocamos os levitas diante de ti. Os irmãos que ajudam na cozinha. Os irmãos que ajudam na limpeza da igreja. Colocamos diante de ti aquelas irmãs que ficam as relações públicas. Colocamos diante de ti os irmãos que ficam lá tomando conta da entrada da igreja, Senhor. Colocamos os professores de escola bíblica dominical. Colocamos os professores das crianças diante de ti. Colocamos toda a membresia da nossa igreja diante de ti. Todos os departamentos, aqueles que cuidam da internet, da parte de comunicação da igreja, colocamos diante de ti. A sonoplastia colocamos diante de ti. Colocamos todos diante de ti, ó Pai. E te pedimos, Deus, une a cada dia o teu povo. Tira qualquer espírito de divisão. Tira qualquer espírito contrário. Derriba todo muro que venha para dividir agora. Porque a tua igreja é constante. A tua igreja é abundante. A tua igreja é uma igreja compacta. A tua igreja é uma igreja adulta. A tua igreja é uma igreja madura. Tira qualquer espírito contrário. Tira qualquer espírito que queira dividir a tua igreja, porque a tua igreja é única e a tua igreja está firmada sobre a rocha, e a rocha se chama Cristo Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Senhor, começa a unir, começa a trazer pessoas de longe, começa a trazer pessoas de perto, que, ó Deus, começa a surpreender, continua dando palavras agora para o teu ungido, mensagens que tu tens dado ao teu ungido poderosas, palavras que tu tens colocado na boca do teu ungido de forma poderosa. Continua colocando, continua ungindo, continua abençoando a mente do teu ungido. Vai agora dissipando, Senhor, dissipando qualquer muralha, vai arrebentando qualquer jugo, vai tirando agora todas as correntes de amarras, vai colocando, Senhor, a prosperidade espiritual, a prosperidade material para a tua igreja, para que a tua igreja caminhe avançando. Coloca agora os teus anjos na porta daquele templo físico lá, na Godofredo Viana. Coloca, Senhor, e vai livrando de todo mal. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida. Pastor, muito obrigada por essa oportunidade e que Deus continue abençoando a igreja em nome de Jesus. Amém.